Meus amigos, hora de falar um pouco sobre direito de família. Vamos falar um pouco mais sobre esse contexto envolvendo essa história que já vai ficando um pouco aí complicada e triste, envolvendo aí o desfecho a esses estertores da relação conjugal da apresentadora Ana Hickman. Pois bem, o caso Ana Hickman, inclusive ontem, domingo, veio à tona aí uma entrevista longa, bastante detalhada, concedida pela apresentadora à TV na qual trabalha. Ela revelou detalhes da convivência afetiva com o agora ex-marido, porque já havia uma separação de fato, pelo menos, né? Ela relatou experiências traumáticas no campo afetivo, na convivência afetiva, familiar, mas também vem à tona agora uma crise que foi vivenciada também, e ainda está sendo vivenciada, na convivência, vamos dizer, empresarial. Há muitos aspectos interessantes para se refletir direito de família, refletir desdobramentos e contextos de sociedades. Os tipos de sociedade que, num contexto como esse, foram surgidas entre o casal, foram mantidas até certo ponto e depois entraram em crise, como se viu. Havia, por óbvio, aí a sociedade afetiva, que é a nota principal, a característica principal do casamento, a chamada affectio maritalis, né? A sociedade afetiva, que tem aqueles deveres mútuos do casal, né? Os deveres mútuos de cuidado, de mútua assistência, etc. Mas havia também, e aí torna o caso mais complexo, no caso da Ana Hickman e do seu agora já ex-marido, havia uma sociedade empresarial, ou sociedades em alguns empreendimentos, onde, como bem relatou ela ontem, ela entrava nessa sociedade, algumas dessas empresas que ela mantinha com o marido, com uma parte do trabalho, a imagem dela, a interação dela com a parte de criação de marca, de design, etc., a interação com o mercado, com personalidades, com celebridades, e ele entrava, a função dele era administrar estes empreendimentos, do ponto de vista estrutural, financeiro e tudo mais. Ocorre que, a partir de algum momento, ou ambas as espécies de sociedade, a afetiva, marido e mulher, e também a profissional, ou ambas começaram para e passo a entrar em crise, ou entrou em crise primeiro os aspectos e a interação da sociedade profissional, ou entrou em crise primeiro os aspectos da sociedade afetiva, que levou também aí a uma crise das sociedades empresariais. Então é um casal, como costuma ocorrer com vários casais, ainda hoje, por mais que se pense que não, há casais que são formados muito cedo, inclusive nós notamos isso no dia a dia. Notamos que está havendo uma volta àquela situação de antigamente, do tempo dos avós, em certo sentido, onde casais muito jovens estão sendo formados. E era o caso dela. Lá atrás, eles têm aí, ela, salvo engano, tem 42 anos, ele é mais velho, 10 anos, tem 52 anos. Ela casara-se com 16 anos, ele com 26. Ela afirma que saíram do nada e conseguiram
galgar patrimônio, uma vida conjugal estável até certo ponto, pelo menos do ponto de vista material, constituíram família então muito cedo, tiveram um filho certamente já no momento em que a carreira dela como atriz já está como modelo já estava aí findada, já era empresária, um planejamento familiar provavelmente nesse sentido. Bom, e agora vem à tona essa crise, é uma crise complexa em que os advogados de ambas as partes estão tendo muito trabalho para administrar, projetar, vamos dizer, estratégias, interações para tentar pacificar, na medida do possível. Esses são casos em que não é possível uma pacificação inteira. O casal tem alguns pontos de encontro, alguns laços que são indissolúveis, como o filho é em comum, não é? Mas há um entorno muito complexo nesse caso. Ela relata um histórico de anos de violência psicológica e que, como ocorre nesse contexto de violência doméstica, em algum momento transborda para a violência física. Então, a violência psicológica, violência moral, não é? E interessante, porque o caminho, até os doutrinadores do ramo classificam a violência doméstica como uma violência cíclica, né? Uma violência cíclica que, durante o relacionamento, há picos de insuportabilidade, depois o agressor volta morde e assopra, volta a tentar uma reconquista, promessas, mas em algum momento isso desdobra, como eu disse, da violência psicológica e moral para a violência física e para a violência patrimonial. Aí é que está. Veja, um desdobramento das violências domésticas provavelmente sofridas baseado nos relatos que ela está trazendo, pela apresentadora, um dos desdobramentos dessa violência física, dessa violência doméstica, uma das formas dessas violências domésticas é a violência patrimonial. Se ela diz que a violência física ocorreu apenas ocorreu a violência física apenas em uma ocasião, a violência patrimonial, ela já vinha ocorrendo há muito tempo, tal como a violência psicológica e moral. Qual é a violência patrimonial? Ontem ela já começou a narrar que a administração, ela não entrou em detalhes, mas ela disse: eu posso falar isto, que a administração das empresas do casal, vinha sendo tocada, essa administração, de uma forma temerária, que a administração das empresas do casal vinha sendo tocada de uma maneira, ela deixou entender, de uma maneira fraudulenta, onde ela constatara, inclusive, documentos em que ele estava falsificando a assinatura dela. Isso aí é uma forma de violência patrimonial, que é violência doméstica também. Então, o que é que temos neste caso da Ana Hickman? Uma clássica situação, se as coisas forem como ela está narrando, pessoal. Se ao final tudo for comprovado. Nós não temos informações totais sobre o caso. É isso que estamos trabalhando com base no boletim de ocorrência e nessa entrevista de ontem. O caso ainda está em apuração. Mas, em muitas situações, ocorre esse tipo de, vamos dizer, de contexto. Seria uma situação clássica de violências domésticas, onde a vítima sofre a violência psicológica, moral. Ela disse que ele estava o tempo inteiro, a partir de um certo momento, inclusive fazendo pouco caso, vamos dizer assim, desfazendo já da imagem dela,
Não está pesando quantas arrobas, etc, etc, etc. Enfim, violência moral, psicológica. Violência patrimonial, já há longo tempo, nós já lidamos com casos assim. Com violência patrimonial, nós já lidamos com casos onde o agressor vinha praticando violência patrimonial contra a companheira há mais de 2 décadas. Já houve casos assim que lidamos, alguns. Então, se a violência física ocorreu, segundo ela, apenas no dia em que ela resolveu dar um basta, a violência patrimonial já vinha ocorrendo há muito tempo. Essas coisas estão sendo apuradas. Ela disse que há indícios fortes, inclusive prática de crimes, vamos dizer, nessa administração, no que seria a má administração das coisas do casal. Bom, no primeiro momento, no dia em que houve a agressão física e ela chamou a polícia, ela não requereu medidas protetivas de urgência, afastamento, não requereu o afastamento do agressor do lar, não requereu o distanciamento do agressor, que o agressor mantenha a distância dela. Porém, esta semana ela voltou atrás e pediu as medidas protetivas de urgência, é direito dela. Não precisa pedir só naquele momento, não. Houve agressão bastante forte. Ela narra um histórico de brigas do casal, inclusive na frente de empregados e do próprio filho, recorrente principalmente de janeiro deste ano para cá. E a família vinha por conta dessa má administração, como ela diz, passando a dever bastante, a ponto de que tinham que vender a atual casa, que é uma belíssima casa. E no meio de tudo isso, quando ela pede as medidas protetivas, os advogados do suposto agressor já adiantaram para a imprensa que ele pediu o divórcio. O marido se adiantou e pediu o divórcio. Então, veja, nós vamos ter aí desdobramentos ainda. Isso vai ser um estudo de caso interessante, dona Hickman. Porque é uma situação clássica de ocorrência de violências domésticas, inclusive a violência patrimonial contra a mulher. É uma situação também que houve, e em certa medida há essa chamada confusão, a confusão entre a sociedade afetiva e as sociedades empresariais, confusão patrimonial, desdobramentos criminais, talvez crimes contra a fé pública, enfim, não se sabe, talvez, enfim, vai ficar mais claro. E aí aquelas questões todas, vai ter que se discutir também guarda da criança, é uma criança, acho que não é nem adolescente ainda, o filho do casal, o único filho. Guarda, regulamentação de convivência, pensão, quem é que vai dar pensão para o filho? A questão da divisão do patrimônio, não está claro ainda qual foi o regime de separação de bens, ou enfim, não está claro ainda, sobretudo porque começaram a vida do zero. Então, diferente se a modelo já tivesse encontrado o marido, ela com patrimônio constituído, ele também, às vezes faz ali um regime de bens bastante complexo, a depender do interesse deles, enfim. É uma daquelas situações de crise no relacionamento, de final do relacionamento, que tem tudo para trazer bastante complexidade e conflitos no rumo de sua pacificação. Isto serve de exemplo, eu tenho certeza, à medida que esses casos surgem, que esses casos são debatidos, que esses casos são publicados, muitas pessoas devem se enxergar nestes casos, para mais ou para menos. Num aspecto ou no outro, muitas pessoas que estão numa fase de conflito, que não chegou ao ponto extremo como chegou desse casal, muitas pessoas que já passaram por isso certamente se identificam, se enxergam, criam uma empatia com um ou outro do casal. E é isso, que essas situações sirvam de lições para todos e que nós possamos refletir e nos aperfeiçoar.